A ferramenta que hoje você utiliza como hobby ou como entretenimento é a mesma que me gera 100 mil reais a mais todos os meses. E sim, eu tô falando dos stories. Nesse vídeo aqui, eu vou te apresentar não apenas uma, não apenas duas, mas sim 6 estratégias, 6 ações que você deve começar a realizar a partir de hoje para transmitir mais confiança nos seus stories e vender através deles. Se você não me conhece, eu me chamo Maia Santos, sou mentora de mentoras e especialista em posicionamento e construção de narrativas dentro do digital. Inclusive, nós fundamos a maior comunidade de posicionamento para negócios digitais femininos, que se chama a Comunidade Wonder. Se você ainda não é inscrita no canal, agora é o momento de você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever, porque toda semana tem uma aula nova, tem um vídeo novo, tem Mon Class, que são aulas gratuitas que eu faço toda semana aqui no YouTube e que você pode sim se cadastrar para assistir. Vamos lá então para a primeira ação. Primeiro ponto que você precisa compreender é que os stories eles não são uma ferramenta apenas de entretenimento, mas eles podem ser a sua maior fonte de novas vendas, atração de clientes e construção de relacionamento com a sua audiência. Por quê? Porque é onde as pessoas mais consomem. Então ali é uma oportunidade perfeita de você trazer pequenos inputs, como eu gosto de chamar, do seu produto. Ou seja, você realizar vendas sem ficar aquela coisa maçante, chata de acompanhar. Sabe aquela pessoa que parece que ela está vendendo o tempo inteiro? Só que nesse caso, você vai primeiro construir um relacionamento, você vai gerar identificação, você vai fazer com que as pessoas queiram te acompanhar e automaticamente trazer vendas orgânicas para dentro do seu negócio. Vendas que você não precisa investir em tráfego pago para que as pessoas conheçam mais sobre você. A primeira ação que você vai fazer para transmitir mais confiança nos stories, lembrando que confiança vende. Quanto mais confiança eu exalo, quanto mais confiança eu transmito ao outro, mais possíveis vendas eu vou realizar. Porque a confiança, ela é a etapa primordial na hora da venda, na hora da compra. Nós não compramos de marcas e produtos que nós não confiamos ou nos identificamos. A venda, ela sempre vai acontecer, ou por aspiração ou por identificação. Ou seja, eu me identifico com você e com a sua marca e por isso eu vou comprar, ou eu desejo ter a sua vida, eu desejo ter os seus resultados, eu desejo ter a sua confiança, eu desejo ter a sua autoestima, eu desejo ter o que você tem e por causa disso eu irei comprar de você. E tem um erro que a grande maioria comete, que é inclusive a primeira ação que você deve realizar, que são eliminar as palavras de invalidação. Palavras como né, tipo, em. Ou seja, toda vez que eu finalizo algo perguntando, né, o meu produto é o melhor, né, eu tenho muita autoridade, né, eu sou muito boa no que eu faço, né? Toda vez que você traz o né, é como se eu estivesse confirmando aquilo que deveria ser uma afirmativa. Então, se eu afirmo ao outro, se eu tento afirmar ao outro de que o meu produto é o melhor do mercado, de que o serviço que eu presto é o ideal para ele, toda vez que eu acrescento né nessa comunicação, é como se eu quebrasse essa afirmação e ela passa a ser uma dúvida. Então é como se eu estivesse perguntando, pedindo para você me validar. Ou seja, toda vez que eu peço para o outro me validar, automaticamente eu estou retirando a confiança que eu deveria estar exalando. Tem outros termos que você também deve evitar, principalmente quando você for realizar uma sequência de vendas, como é isso. Finalizar com é isso, você rompe com toda a construção que estava sendo apresentada até então. Imagine que você foi lá, pensou numa narrativa de vendas que seja envolvente para sua audiência, construiu uma linha lógica, gerou relacionamento e no final, quando a pessoa, o seguidor, ele está ali quase prestes a passar o cartão para você, ao invés de você trazer um grande finale, você finalizar com tudo, você trazer uma
frase de encerramento que seja extremamente marcante, você vai lá e conclui com o "é isso". É como se você acabasse com toda a construção que veio antes, com toda a construção que foi feita, e você rompe ali. Então, eliminar palavras de invalidação, como concorda, né, você sente isso também. Então, assim, palavras e termos que você pede a opinião da pessoa na hora da venda pode ser muito prejudicial. Até funciona quando, eu quero fazer uma narrativa para construir relacionamento, para gerar identificação. Aí você pode trazer o "concorda comigo? Você percebe isso também? Você enxerga isso também?". Agora, quando eu estou vendendo, eu quero finalizar para venda, deve evitar, porque isso pode gerar uma percepção de ela não sabe o que ela está falando. Segunda ação: quebra de vez, elimina e para de cair no golpe de conteúdo de venda. Todo conteúdo é uma venda. Não existe um conteúdo para vender. Mesmo quando você vai criar um conteúdo para gerar relacionamento, é um relacionamento para ir para venda. Eu vou gerar um conteúdo para trazer mais identificação da minha marca com o público. É uma identificação para venda. Desde o seu primeiro story, você está vendendo uma ideia, você está vendendo um movimento, você está vendendo algo que você acredita, um valor que você tem que seja muito forte. Então imagina comigo aquela marca de uma arquiteta cujo valor dela seja trazer acolhimento para dentro do lar. Então eu quero construir lares onde a pessoa se sente acolhida, onde a pessoa se sente em casa, onde a pessoa sinta um aconchego. Desde o story que ela vai fazer tomando um café, esse story precisa transmitir esta mesma mensagem. Uma mensagem de aconchego, uma mensagem de lar, uma mensagem de paz. Então eu não vou fazer no meio de um turbilhão de problemas de pessoas, não vou fazer num metrô, eu não vou fazer num lugar onde as pessoas elas estejam indo para lá e para cá sem parar. Eu vou fazer com uma música mais suave, mais calma. Eu vou buscar por tons como branco, como algo mais clean, que transmitam essa ideia de paz, de aconchego, de eu estou confortável, eu estou segura aqui. Então, desde o primeiro story que você coloca, você já está vendendo a si, a sua marca, o seu produto. Principalmente se você trabalha com coisas físicas, eu tenho um espaço físico, eu tenho uma loja física. Se eu vendo, por exemplo, batons, eu tenho que ser a pessoa que mais vai utilizar. Eu preciso ser a maior consumidora da minha própria marca, do meu próprio produto. Porque ao ser a maior consumidora, eu vou encantar as pessoas à minha volta que vão querer saber mais sobre o que eu vendo. Então você precisa ser a maior consumidora da sua marca. Terceira ação: vá direto ao ponto. Ninguém aguenta prolixidade. Os stories, você tem questão de segundos para chamar a atenção. Imagine que ao longo do dia dessa pessoa, ela tem vários outros conteúdos para consumir, ela tem várias outras pessoas para acompanhar, o que faz com que ela permaneça assistindo você e não pulando para outro story é o quanto você é direta no assunto, o quanto você chega direto ao ponto e não fica sendo prolixa, enrolando, ou, como a expressão que eu gosto de usar, enchendo linguiça. Quarta ação: dê pausas estratégicas. Toda vez que você estiver falando, principalmente quando você quer firmar sua autoridade, um movimento que você pode fazer é no momento em que você estiver falando e você quer dar mais intensidade a algo, você quer dar mais intensidade a uma fala, respira fundo e coloca uma pausa estratégica. Porque quando a gente traz a pausa, é como se eu fizesse você voltar a atenção em mim, porque o silêncio incomoda. Então, toda vez que você for fazer uma sequência de stories falando, lembre-se de trazer essa pausa estratégica. E eu também gosto muito de você usar essa pausa até quando você vai fazer sequências escritas. O que seria essa pausa estratégica quando você está fazendo sequências escritas? É o que eu chamo de ponta solta. Ou seja, você vai introduzir um assunto, um tema que seja muito interessante, que seja algo que a sua audiência goste muito quando você traz, quando você fala, ou uma dúvida muito frequente.
E ao invés de você trazer toda a conclusão num dia, você vai deixar essa ponta solta, ou seja, você vai trazer metade do assunto e só vai continuar ele no dia seguinte. Porque isso vai fazer com que as pessoas fiquem aguardando. Elas querem saber qual é o tour no seu apartamento, elas querem saber qual é a receita ou produto que você está utilizando para crescimento de cabelo, elas querem saber qual é o chá que você está tomando para estar mais produtiva. Então, toda vez que você tiver a oportunidade, nunca entregue o conteúdo por completo. Sempre deixe uma ponta solta que vai gerar curiosidade na pessoa e vontade dela assistir os seus stories no dia seguinte. Quinta ação: faça com que a sua audiência tenha percepção de que ela está sempre em uma grande conversa. Eu faço isso muito. Mesmo que hoje você tenha poucas pessoas que interajam com você, o que eu recomendo é, coloquei um story, esse story gerou alguma resposta, então alguém reagiu de alguma forma, seja como uma pergunta, seja com um comentário, tira print disso, coloca nos stories e pede a opinião das pessoas em cima desse direct que você recebeu. Por quê? Isso dá uma percepção de que nós estamos entrando dentro de uma grande conversa. É só pensar pela lógica social, nosso comportamento social. Imagine que você está em uma roda de conversa e toda roda de conversa tem aquela pessoa que ela costuma se destacar perante os demais. Ou seja, aquela pessoa que fala mais, que tem mais histórias, que tem repertório. Imagine que entrando nesta roda, você tem essa pessoa que ela não para de falar, ela fala, e não há espaço para você dialogar. Agora, a partir do momento que essa pessoa vira para outra e fala: "Ei, Giovana, ei, Luana, qual que é a sua opinião sobre isso?" E a Luana fala, é como se abrisse uma margem, abrisse um espaço onde as outras pessoas também pudessem juntas falar sobre aquilo, opinar sobre aquilo. E nos seus stories a lógica é a mesma. Lembre-se que os seus stories, eles não devem ser um monólogo de você falando sozinha. Quanto mais você introduzir, quanto mais você trazer a sua audiência para participar desse assunto que você está abordando, mais você gera essa percepção de uma grande conversa. E a nossa sexta e última ação: não tenha dó de ser repetitivo, principalmente com a sua história. Tem um exercício que eu sempre gosto de fazer e que eu recomendo que você faça também, que é: abra uma caixinha e coloque a seguinte pergunta: quem é a... e coloque seu nome. Eu faço isso muito, colocando: quem é a Maia Santos? Se a sua audiência não consegue resumir você em uma frase, se a sua audiência sequer consegue contar a sua história, é porque você não está repetindo a sua história o suficiente. E eu sei que tem todo aquele medo de: Maia, mas e se eu estiver sendo muito repetitiva? Maia, mas se eu estiver sendo chata? Presta atenção no que eu vou te falar agora. É melhor ser repetitiva e rica do que você ser legal, querida e não vender nada. A sua repetição te posiciona. Aquilo que você repete te posiciona. Quanto mais eu quero tomar uma posição dentro do meu mercado, seja como a harmonizadora com maior destaque ou a arquiteta com maior tom de naturalidade, de casas que possuem um efeito mais de natureza, ou casas chiques, casas elegantes. Quanto mais eu quero tomar uma posição dentro do mercado, que inclusive você precisa tomar se você quer ter uma marca que vende constantemente no digital, você precisa sim repetir. Então não tenha dó de repetir sequências que deram certo, não tenha dó de abordar assuntos que em algum momento você já abordou e que a sua audiência interagiu muito, que a sua audiência gostou muito daquilo. Então não seja aquela pessoa que evita repetir, que evita contar a sua história porque acha que não é interessante ou porque todo mundo já sabe. Não caia nessa crença de que todo mundo já sabe. A maioria das pessoas esquecem aquilo que você fala. Então não tenha dó de repetir e de ser repetitiva, porque é isso que vai te posicionar. O ser humano é, por natureza, apaixonado por previsibilidade. Agora, conta aqui para mim nos comentários quais dessas 6 ações você vai repetir, quais dessas 6 ações você irá aplicar hoje nos seus stories. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva aqui abaixo, deixe o seu like e na descrição eu vou colocar também o link
para o meu curso de narrativas nos stories, um curso completo onde eu te mostro como construir narrativas de vendas com sequências para você copiar e colar. Porque eu, mais do que ninguém, sei como é quando você vai fazer uma sequência e parece que dá aquele branco, aquela tela azul, e você se pergunta, ok, o que eu vou colocar aqui que vai instigar, que vai gerar desejo na minha audiência para que ela compre de mim? Então é natural que você tenha essa falta de repertório, essa falta de exemplos, e pensando em você, pensando na dificuldade que eu tinha lá no começo, quando eu comecei a vender mais o meu serviço, quando eu comecei a colocar a cara a tapa de fato no digital, eu tinha muita essa dificuldade de construir narrativas que levassem a audiência até o momento de compra de fato. Então, se você quer saber como que eu construo as minhas narrativas, com sequências para copiar e colar, com estrutura para você modelar, basta você clicar no link que vai estar abaixo na descrição e eu te vejo dentro do curso. Um beijo, até o próximo vídeo.